Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Muitos que assistem meus vídeos aí não são inscritos, então por favor, dá uma força aqui pro canal do amigo. Se inscreva no botãozinho de inscrever-se aí. E dê o like ou dislike caso goste e não goste do conteúdo. Bom, sempre o foco é o jogo, né? Próximo jogo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro. O Vasco joga amanhã, dia 25, sábado, 19h30, lá no Sul, né? Contra o Atlético Paranaense. E aquela história que a gente sempre vem falando aqui, né? O Vasco tem que povoar o meio de campo e dar menos contra-ataque possível ao Atlético Paranaense. O Vasco, no primeiro turno, logo quando o Ramon Dias estreou no Vasco, se eu não me engano, foi a primeira, segunda, no máximo terceira partida que ele fez como comandante do Vasco. O Vasco jogou bem, jogou até melhor ou igual que o Atlético Paranaense, mas sofreu aí 2 gols, 2-0, inclusive um gol aí do Vitor Roque, que estava fora do time e acreditem se quiser, né? Vai voltar contra o Vasco, né? A gente tem a gente chama os jogadores para eles ressurgem, né? Eles ressuscitam contra o Vasco, né? Soteldo sempre brilha contra o Vasco. Vitor Roque sempre brilha contra o Vasco. E tem aquele cara do Santos, que eu esqueci o nome dele agora, era do Palmeiras, um meio de campo, que eu esqueci o nome dele agora, Lucas Lima, salvo engano, sempre brilha contra o Vasco, né? Esses caras aí estão mortinhos, aí vem o Vasco, não, vou jogar contra o Vasco, vou arrebentar, porque o Vasco não marca pressionando, o Vasco marca cercando, ele cerca. Na verdade, está até tecnicamente errado falar que ele marca cercando. Ele cerca, ele não marca. Ele não pressiona. Ele não tem o perde-ganha, né? O Vasco perdeu a bola, ele demora demais a se recompor. E aí os caras fazem o que querem contra o Vasco, né? Foi assim em todos os jogos aí. Inclusive desde quando o Ramon chegou, né? No comecinho, a gente tinha rapidez na saída com a bola e fomos perdendo isso aí, né? E não obstante aí, eu sem falar mal aqui do time, que é um time fraco mesmo, né? Mas é o que tem. Temos que ir até o final do ano com esse time aí, faltam 4 jogos, né? E torcer aí para que o Vasco consiga se safar, né? Amanhã com o Atlético Paranaense é uma partida difícil, 19h30. Vamos torcer para que ele povoe o meio de campo aí, colocando o Marlon, inclusive, no meio de campo, né? Junto com o Paulinho Prachedes, dando mais um suporte para Paulinho e Prachedes poderem criar mais jogadas, junto com o Marlon, ajudando ali, porque o Paulinho e Prachedes estão sempre sobrecarregados demasiadamente. Então os falsos analistas, os analistas de resultado, os analistas que veem em melhores momentos, falam, não, o Prachedes vem jogando muito mal, Paulinho também, não estão rendendo nada. Não estão rendendo nada porque eles estão presos na marcação. O Vasco só marca mesmo com 3 jogadores. Zé Gabriel, Paulinho e Prachedes. O resto cerca. E aí fica difícil o jogador, né, marcar agressivamente como esses caras marcam e criar jogadas. Fica muito difícil. Não há Cristo que aguente, né? Não, porque o Paulinho não voltou, o Paulinho não... Pelo amor de Deus, não tem como o cara voltar e voltar o tempo inteiro. Inclusive, né, o próprio Pumita, que eu digo sempre que ele é um cara bom no ataque, é impossível ele estar no ataque e quando o Vasco perde a bola, ele está na defesa. Nem o Paulo Henrique, que é um corredor exímio, que é o titular do Vasco hoje, consegue estar lá. Não tem como. A física, Newton, explica isso. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Então, Paulinho, ou se estiver marcando, não pode estar na frente. Prachedes idem. Então, se você botar um Marlon, colocar os 3 eles para tocarem figurinhas, colocar inclusive 3 volantes que possam criar, Marlon cria, Prachedes e Paulinho criando, com um volantão, é uma coisa melhor. E bota o Peck e o Verrete e deixa o Payet para o segundo tempo. É uma boa, porque ruim de tudo, o Payet no segundo tempo vai estar descansado, vai poder fazer como ele fez com o Botafogo, agora contra o Cruzeiro, dar uma força maior, um gás maior, organizar as jogadas aí. Inclusive, Vê se a gente sai do 4-3-3 hoje, já que eu não tenho a coceirinha
para colocar o Rossi, que ele está suspenso. Vamos no 4-4-2, ou no 4-5-1, bota o Peck também, fazendo ali o losango, né? Zé Gabriel não. Bota aí Paulinho, Praxedes, Marlon e Peck. Zé Gabriel aqui atrás, no tripé defensivo, e deixa o Verratti lá balançando. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, surpreender o adversário, né? Porque eu friso aqui, Vasco com 41, indo a 44, fica muito difícil Vasco cair. Vasco com 41, empatando, indo a 42, a gente já vai ter 3 jogos para fazer pelo menos 2 pontos, 44, 3 pontos, 45. Eu acho que Bragantino e Corinthians dá para ganhar, ou pelas hipóteses empatar. E fica aí a interrogação, o jogo contra o Grêmio, que é lá dentro. E sem contar com o jogo de amanhã, Atlético Paranaense. Então, ruim de tudo, vamos tentar ganhar. Não deu um empatezinho. Bom, seguindo aqui, né? Vamos povoar o meio de campo. Peck sempre na direita, como eu já falei. Pega meus vídeos, vai lá para trás, desde o começo. Eu sempre dizendo, Peck só rende na direita. Peck só rende na direita. Não adianta chegar como o Cuca fazia, né? Tirando aí a questão dele com crimes e tal, com repercussão fora campo. No campo ele é um bom técnico, mas ele falava muito, não, de vez em quando eu inverto os jogadores. Não adianta você inverter um cara que não rende na outra posição, não adianta você botar um Peck na esquerda, ele não vai render, entendeu? Então tem que preencher aí o meio de campo. E, inclusive nós não temos o Jair, que seria mais uma peça para preenchimento de meio de campo, já que o Jair vai cumprir um jogo de suspensão, que ele foi aí punido naquela cotovelada que ele deu no jogo contra o Bahia, né? Bom, um outro ponto aqui, e antes de falar sobre a parte do Vasco de SAF, de dinheiro, o Paulinho vem jogando machucado, todo jogo ele cai, sente uma dor no ombro, até me fugiu agora, me deu branco qual ombro que é, né? Direita ou esquerda, mas ele sempre cai, fica um tempinho reclamando do ombro, levanta e tal. Tá jogando machucado? Fala pra gente poder saber, inclusive diminuir as cobranças, porque um jogador não tem que jogar lesionado, né? Edmundo, quando você falou lá que o Leilão não tinha que jogar machucado, mostrar respeito ao time, jogar com dor, não, nada disso. O jogador não tem que jogar machucado. Para ele mesmo, para sua compleição, né? O corpo não pode padecer por causa de um esporte, e até porque prejudica o time. Um cara lesionado, ele se prejudica, porque ele vai ficar mais tempo fora. Jogando lesionado, a lesão nunca sara, e ele vai demorar um pouco mais para voltar, quando parar realmente para curar a lesão. E prejudica o time, porque ele não joga 100%. Então é isso. Paulinho está machucado, dá um tempo aí, bota para jogar Marlon, Praxedes e Zé Gabriel, Marlon e Praxedes. Você não pode ficar insistindo com o Paulinho se ele estiver machucado, entendeu? Praxedes não rende fora da direita, o Marlon rende mais na esquerda, vejam isso, o Marlon rende mais na esquerda, mas vamos colocar o Marlon à direita, se é para tirar o Paulinho, deixar ele sarar o ombro dele. Mas agora não é o momento, faltam 4 partidas, sempre tem esse pensamento xiita aí para machucar o jogador, para lesionar o jogador e a gente não tem aí o cara 100%. Mas tá bom, pensem aí os que os senhores quiserem pensar, eu penso daqui que a gente não tem que colocar um jogador machucado, porque ele se atrapalha, ele se prejudica e prejudica o time, né? Para fechar aqui, dois tópicos. Ninguém nunca disse que o Barbieri não sabia futebol. Só que entre saber futebol e ser técnico, é abissal, né? Um absenteísmo entre isso. Entre você saber futebol e ser técnico é muita coisa que envolve, né? Não só o campo bola, muita coisa que envolve. E para você ver aí, o Vasco atualmente é o 6º colocado. Se o Vasco se mantivesse, ou melhor, se a campanha do Vasco no segundo turno equivalesse para uma média geral do campeonato, o Vasco seria o 6º colocado do campeonato. Pegaria até uma Libertadores ou uma pré-Libertadores, né? E não estaria no sufoco aí. Mesmo o Ramon Dias escalando mal, colocando mal as peças, eu sempre reclamo aqui, o Vasco joga muito mal e vem ganhando. Inclusive, antes da gente começar a ganhar, né? Lá no empate contra o Goiás, as reclamações começaram, né? Porque não sei o que, aí começou a ganhar. Ganhou o Cuiabá, ganhou o Botafogo, ganhou... Tem mais uma vitória aí. América Mineiro.
aí empata com o Cruzeiro agora, empatou outro jogo. Então as críticas param quando a vitória vem. Mas mesmo o Ramon Dias não tendo um time ainda bom, né? Até brinquei ontem, né? Falei time vagabundo, né? Porque o Vasco está com um time vagabundo realmente. É um time medíocre, né? Inclusive vagabundo é pior do que medíocre, mas bota aí medíocre, vai. É a média do pessoal aí. Então, para você ver, mesmo o Vasco ruim das pernas, um futebol fraco, a gente é o 6º colocado no segundo turno, né? E como o Barbieri nos prejudicou, e quem não tirou o Barbieri antes do tempo nos prejudicou também. Por que não tiramos? Por que não se tirou o Barbieri muito antes do que tinha que ser tirado, né? Não deu certo? Tira, porra. Não é ficar insistindo no negócio. Outro dia, eu assisti um comentário daquele cara que eu repugno ele, Mauro César Pereira. Ele falou assim, a média do futebol brasileiro é trocar de técnico, né? Quando o cara não dá resultado, você troca ele, e aí você não consegue um bom trabalho, porque você troca o técnico. Ora, se você não consegue um bom trabalho e você troca o técnico, é porque você chegou à conclusão que não adianta seguir com esse cara que o bom trabalho não vem. Aí falou uma outra coisa. Porque quando os técnicos eles não se mantêm no cargo. Se mantém quando os times não trocam um técnico. Ele falou essa barbaridade. Os treinadores se mantêm no cargo quando os clubes não trocam um técnico. Eu vou tentar pegar esse recorte aqui e soltar um pedacinho. Eu não gosto de fazer, de mostrar imagem, isso aqui não é um canal que reproduz a notícia, aqui é um canal de opinião, né? Opinião. Meu canal é de opinião. Eu trago notícias, né? Eu não trago notícia em primeira mão, porque eu não tenho fonte para isso. Mas eu trago notícia quando ela já é notícia, e comentários de opinião, que é o meu canal. Eu não gosto de ficar mostrando, né? Isso aqui, o cara vai no site, copia lá e fala o que está lendo. Não, eu não gosto disso. Eu pego os temas que são importantes e comento aqui com a minha opinião. Então é claro, Mauro César, que se o técnico ficou lá é porque não foi trocado. Se foi trocado é porque não dá mais para aguentar, entendeu? Bom, e para fechar aqui essa resenha, muito interessante, o Vasco não, né? Quando eu falo mal do Bittencourt, do Landim, não estou falando mal do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense. Eu estou falando mal desses caras. E agora eu vou falar mal desses caras que estão à frente do Vasco. Porque o Vasco não são esses caras. O Vasco acabou de soltar uma nota aí, chamando o Porto, né, de time de segunda categoria, de clube de segunda categoria, porque não teria pago ou pagado no português correto, né, participe passado, a quantia que o Eric Pimentel, filho do Pimentel, lateral do Vasco das antigas, o Vasco vendeu o Eric Pimentel para o Porto e o Porto até agora não pagou. E o Vasco, através de uma nota oficial, chamou o Porto de time de segunda categoria, clube de segunda categoria, e chamou o Porto de caloteiro. Quem é o Vasco não? Quem seria esse cara ou esses caras que fizeram essa nota, né, que estão à frente do Vasco? O Vasco devendo aí o Piton, que está jogando no Vasco, e o Vasco deve a dezenas, talvez centenas de jogadores que não foram pagos, da época do Eurico, da época do médico, esse cara que eu não lembro o nome dele, esse cara que era médico do Vasco, na época do Salgado, na época lá para trás, e blá blá blá. O Vasco deve a dezenas de jogadores, talvez centenas de jogadores, né? Marcelo Matos está aí, né? Daniel Amorim, que acabou de acionar o Vasco agora, e outro, Romário deve até hoje, deve Edmundo. E o Vasco vai chamar o Porto, um clube respeitado, inclusive que a nossa torcida tem um fechamento com a torcida deles, de time de segunda categoria, de clube de segunda categoria. Pelo amor de Deus, vão se catar, diretoria do Vasco. E por fim aqui, quem fala mal das torcidas organizadas, e eu sou defensor, sempre estão aí para sustentar os times, para levar nas costas os times onde eles forem, as organizadas estão lá, né? E friso, tem mau alimento em todos os lugares. Tem mau alimento nos hospitais, mau alimento nos supermercados, mau alimento nos pontos de táxi, nos taxistas, nos advogados, nos médicos, nos cabineiros. Em qualquer lugar tem mau alimento. Tem mau alimento nas organizadas. Então não é dizer que a torcida organizada é feita de mau alimentos. Não, tem alguns que tem que ser retirados. Mas dito isso, né,
que eu sou um defensor da Força Jovem, Força Independente. Eles soltaram uma nota aí, dizendo, olha, Daronco, olho vivo aí, porque o senhor Daronco, foi suspenso, agora tem pouco tempo, ficou na geladeira e já voltou direto pro jogo do Vasco. Ah, quer fazer merda? Então, tá bom, vai fazer merda no jogo do Vasco. A Força Jovem, o Vasco, através da Força Jovem, né? Porque essa torcida existe desde 70, salvo engano. Exatamente. Já são 50 e poucos anos da Força Jovem, né? Levando o Vasco nas costas. Porque o Vasco não tem torcida. É a torcida que tem o time, né? Então, CBF, Daronco, não façam merda, porque chega de merda contra o Vasco, né? Esse pênalti aí, que era para ter sido dado no gol do Cruzeiro contra o Fortaleza, foi uma vergonha, né? Os caras consideraram gol do Cruzeiro, não houve impedimento, e o Cruzeiro colou no Vasco. E o Vasco não tem impedimentos ou pênalti a seu favor. Está impedido? Está impedido. É pênalti? Não, não é pênalti. O Vasco sendo prejudicado. Não quero ser ajudado. Já falo de antemão, mas não quero ser prejudicado. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.